Olá, pessoas lindas, incríveis e abençoadas aqui do meu canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Nilzete Oliveira Finamor. Eu fui a ovelha negra da família e eu sou uma guerreira que venceu a batalha contra o narcisismo. E esse canal tem o intuito de trazer consciência às pessoas sobre o abuso emocional narcisista. A pessoa narcisista, ela tem uma mente criminosa. E se você já conviveu tempo suficiente com essas criaturas, você já percebeu isso. E quando você pensa em uma pessoa narcisista, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Na minha cabeça vem traição, mentira, manipulação, falsidade, desonestidade, lágrimas, tristeza, sofrimento. E a minha lista, ela é infinita, não sei aí a sua. A pessoa narcisista, ela pouco se importa com todo o mal que ela te causa, porque ela não tem empatia, ela não sente remorso. E ela não se sente mal por quem ela machuca. Então, quando essa pessoa narcisista faz coisas horríveis com você, que só você aí sabe o que é, você tem que entender que tudo de ruim que ela faz com você não faz nem cosquinha nela. Isso não afeta ela em nada, muito pelo contrário, isso só dá a ela uma adrenalina, isso dá a ela motivação, isso infla o ego dela. A sua dor, o seu sofrimento, a manipulação que ela faz com você e ver que você caiu na manipulação dela é o que deixa a pessoa narcisista satisfeita. Porque ela vê a sua gentileza, a sua bondade como uma fraqueza. O ser humano vulnerável de cair em qualquer conversa. Pessoas narcisistas são mestres em manipulação. Então, quando você está lidando com uma pessoa narcisista, é normal você se sentir um ser idiota, um ser besta, um ser fraco, um ser derrotado, um ser humilhado, um ser inferior, porque é assim que essas pessoas te fazem se sentir. Mas não que você seja isso, é porque você está querendo receber algo de uma pessoa que é um psicopata ou uma pessoa que é sociopata. E esse tipo de gente, eles não têm nada de bom para te oferecer. E tudo de ruim que essas pessoas falam para você não é o que você é. Porque tudo que uma pessoa narcisista projeta em você é o que tem dentro dela, mas a sua forma que você reage ao que essa pessoa narcisista diz que você é, diz tudo sobre você. A sua reação é o que você é. A projeção narcisista é sobre a pessoa narcisista. Então, quando uma pessoa narcisista desperta um gatilho seu e você dá uma reação a isso, mesmo você sabendo que isso não é o que você é, e se você mesmo assim reage, é porque internamente você foi adestrado a acreditar que você é tudo aquilo, sendo que você não é. Principalmente quando você já vem desde a sua infância de uma família tóxica e narcisista, você já tem muitas crenças enraizadas dentro de você que não são reais, não são verdadeiras. Isso é tudo projeção narcisista. E o que você tem que lembrar é que uma pessoa narcisista, ela não tem a mesma construção psicológica, mental e nem espiritual que você. O funcionamento mental de uma mente de uma pessoa narcisista é totalmente diferente do seu funcionamento mental. Não adianta esperar de uma pessoa narcisista aquilo que você não faria ou aquilo que você é, porque ela não tem isso para te oferecer de volta. Ela tem uma mente de sociopata e psicopata. Você tem? Não, então nunca vai dar certo. Porque uma pessoa narcisista, ela não pensa, ela não sente e ela não se comporta como você nunca. Porque a pessoa narcisista, ela só faz o que é melhor para ela. Ela só quer de você aquilo que vai beneficiar ela. Ou seja, ela pensa, eu vou fazer coisas que me beneficiem e você também tem que fazer tudo que me beneficie. Porque as suas necessidades não me importam e para mim você não existe. Por isso que você é ignorado. Por isso que você se sente um lixo. Porque você não tem voz, você não tem querer e você não tem pensar. Lidando com essas pessoas sugadoras. E por isso que pessoas narcisistas, quando elas chegam a esse ponto de matar alguém, é porque essa pessoa que ela decidiu matar é como se fosse uma pessoa que estava no caminho dela, ameaçando expor a verdade sobre ela de alguma forma. Porque a pessoa narcisista, ela vai aniquilar qualquer pessoa que entre no caminho dela para atrapalhar os planos dela. Não importa o grau de parentesco, se ela tiver que matar, ela vai matar, desde que ela não seja afetada. Desde que ela não seja exposta, rejeitada e que esse trauma dela não venha à tona nunca. Porque para a pessoa narcisista a imagem dela é o mais importante. Como você se atreve a entrar no meu caminho e tentar me expor? Como você se atreve a tentar me mostrar que eu sou a pessoa louca da história? Então a pessoa narcisista, quando ela vê em você um potencial de ameaça, ela vai te difamar, porque ela vai fazer com você tudo o que ela acha que você vai fazer com ela. Como elas vivem uma constante paranoia, se ela sentir que você está sacando o jogo e que você vai dizer para as pessoas quem elas são, elas vão te matar ou fazer qualquer coisa.
Quando elas estão com a sociopatia e a psicopatia controlada, o que elas vão fazer? Te difamar, fazer falsas acusações, porque elas sabem do seu potencial, da sua coragem de expor elas. Então elas vão te difamar para todo mundo, para tirar sua credibilidade, para quando você vier dizer a essas pessoas tudo o que elas são, as pessoas não acreditam em você. E você seja a pessoa narcisista, a pessoa louca, a pessoa que está instável mentalmente. Então, quando a pessoa narcisista vê que uma vítima é uma ameaça para ela, que essa vítima está impedindo dela fazer seja lá o que for que ela quer fazer, essa pessoa narcisista ela vai tentar destruir a sua vida. E nesse momento você tem que ter um pouco de ego para você planejar a sua fuga, para você ficar zero contato, para você poder bloquear essa pessoa e sumir da vida dela. Porque senão é você que vai ser o cordeirinho sacrificado. Quando você está lidando com pessoas narcisistas, você tem que ser um pouco calculista para você planejar a sua fuga, para você conseguir escapar, para você mover a sua vida de novo. Porque quando você está lidando com esse tipo de gente, você vive no modo sobrevivência. Você fica no modo sobrevivência, lutar ou fugir 24 horas por dia. Por isso que muitas vítimas nem dormir conseguem. Porque elas acham que vão ser abusadas até dormindo. Porque elas acham que essa pessoa narcisista pode acordar no meio da noite e matar elas. E, infelizmente, isso pode acontecer. E lidando com pessoas narcisistas, sociopatas ou psicopatas, você tem que ser um pouco calculista para calcular os seus passos. Porque você não sabe com quem você está lidando, até você contrariar essa pessoa narcisista, até você dizer não para ela, até você impor limites. Quando você faz isso, aí sim, você vai ver um monstro saindo dali de dentro. Por que que muitas vítimas acabam cedendo à intimidação e à coerção e à manipulação de pessoas narcisistas? Porque elas têm medo de contrariar a pessoa narcisista e ver aquele demônio saindo dali de dentro. Então elas acabam cedendo para evitar que isso aconteça. Sendo que você não consegue controlar o comportamento de outra pessoa, você só consegue controlar o seu. A pessoa narcisista ela vai fazer o que ela quiser fazer, independente do que você faça por ela. Pessoas narcisistas elas são extremamente covardes e pessoas tóxicas que usam de manipulação para te controlar e te manter preso em um relacionamento que não te serve mais, para poder ficar te trapaceando dia após dia, não é um relacionamento que mereça ser mantido e você tem que se dar conta disso. Qualquer pessoa tóxica e narcisista que usa da coerção como forma de te intimidar e te manter preso no cativeiro, para te forçar a ficar preso nesse relacionamento, seja pai, mãe, filho, alguém que você tem um relacionamento amoroso, que te trata como um lixo no privado e em público te trata como a melhor pessoa do mundo, não são relacionamentos que você tem que manter na sua vida. Porque se você está num relacionamento para receber amor, mas você recebe manipulação e abuso em troca disso, você tem que perceber que você não vai receber amor e você nunca vai ter as suas necessidades emocionais atendidas. Muito pelo contrário, você vai fazendo esse vazio ficar cada vez mais profundo. Porque geralmente é isso que pessoas narcisistas fazem, né? No privado elas te abusam, te humilham, e em público elas mostram para as pessoas você como troféu ali do lado. Elas mostram para as pessoas o quão felizes elas são, o quão boas, generosas e incríveis elas são. Eles são covardes, eles precisam fingir para todo mundo para poder enganar as pessoas. Isso é covardia. E é isso que pessoas narcisistas fazem. E em muitos casos, quando você não tem medo da pessoa narcisista, quando você enfrenta ela pau a pau, denuncia essa pessoa narcisista, você vai ver que elas vão ficar tão acuadas, igual um animal com medo. Porque as pessoas narcisistas, elas são assim. Elas só crescem o peito para aquelas pessoas que elas sabem que tem medo delas. Pessoas narcisistas, elas jamais vão mostrar para você as vulnerabilidades delas, que são. Elas não querem que você veja que elas são cheias de vergonha pelas coisas que elas fazem de horríveis com as pessoas. Elas se sentem inadequadas, loucas e incompetentes. Elas têm a autoestima tão baixa, mais baixa do que o chão que você pisa. Só que elas têm pavor, elas não podem nem imaginar a ideia disso vindo à tona. Elas não conseguem admitir esses fatos sobre elas para elas próprias. Elas ficam buscando formas de se distrair para não se conectar com elas mesmas e enxergar a pessoa monstruosa que elas são. Por isso que muitas pessoas narcisistas se afogam nos vícios, vão viver uma vida louca, usam todos os tipos de drogas para elas esquecerem quem elas realmente são.
porque elas sabem exatamente o que elas estão fazendo com as pessoas e isso causa uma vergonha gigantesca dentro delas e a forma delas lidarem com isso é tamponando com os vícios, levando essa vida louca e mundana que elas levam. Porque elas têm medo que você e outras pessoas que elas enganam vejam a verdadeira face delas. Então elas te manipulam e te fazem acreditar que o problema é você, que a pessoa inadequada é você, que tem algo de errado é com você e que a culpa é sua por tudo que não dá certo e o mérito é dela por tudo que dá. Então, por essa razão, é por isso que as pessoas narcisistas dizem que você é a pessoa abusiva, que você é a pessoa narcisista. Mas no fundo elas sabem muito bem que você não é. Elas sabem que elas é que são. E essa é a forma que a pessoa narcisista usa para ela fugir de quem elas são, projetando tudo que elas são em você, te culpando por tudo, te fazendo acreditar que o problema é você e que o problema está em você. Porque isso também é uma forma de gaslighting. E quando você tenta fazer uma pessoa narcisista se responsabilizar pelo comportamento perverso delas, e assumir as coisas horríveis que elas fazem, elas vão, obviamente, procurar alguma forma de te punir, seja com manipulação, seja com qualquer outra coisa. E elas fazem isso para te adestrar, porque cada vez que você for falar para a pessoa narcisista tudo de ruim que elas fazem, fazer elas assumirem tudo que elas fazem, se responsabilizar por isso, você será tratado de determinada forma. Aí da próxima vez que essa pessoa narcisista fizer a mesma coisa, você não mais falará. Você vai ter medo de falar, você não vai falar nada, você vai aguentar. Porque você sabe que se você falar, você vai ser punido. Você vai ser ridicularizada, você vai sofrer bullying. E daí você vai engolindo tudo de errado que essa pessoa narcisista faz, mesmo sem você gostar, mas você também não abre a boca. Nem para falar o que você sente, nem o que te incomoda. E nem o que você pensa. Porque você sabe que você vai ser punido, que você vai ser culpado, que você vai ser ignorado, que você vai ser diminuído, o que seja. Daí você passa a viver com essa pessoa narcisista e a lidar com ela como se vocês dois fossem assim um brasileiro e um estrangeiro, né? Falando línguas diferentes porque não há comunicação nenhuma. Não há conexão emocional nenhuma. É tudo transacional, né? Você só é valorizado quando você faz alguma coisa para essa pessoa narcisista. Quando você faz o que a pessoa narcisista quer, aí você é visto. E quando você não faz, você é punido. Isso é parte do adestramento. Porque você fala uma linguagem emocional e a pessoa narcisista ela fala uma linguagem transacional. Você está falando a língua de uma pessoa empática. A pessoa narcisista está falando a língua de uma pessoa sociopata ou psicopata. E morando dentro de uma mesma casa com uma pessoa narcisista é como se fossem dois estranhos. A pessoa narcisista ela sabe da grandeza do seu coração. Ela sabe que o que você menos quer é magoar alguém. A pessoa narcisista sabe que o que você menos quer é contrariar alguém e dizer não, porque você não quer deixar uma pessoa triste. Só que o que você tem que se dar conta é que a pessoa narcisista não é uma pessoa, ela não tem a sua cabeça e ela não tem o seu coração. A pessoa narcisista, ela faz você cair no feitiço dela porque ela vê o quanto você é uma pessoa empática. Ela viu que você se preocupa com todos. Ela vê que você não quer ver ninguém sofrendo, que você não tem coragem de matar nenhuma barata. Porque na cabeça de uma pessoa narcisista, todas as suas vulnerabilidades e todas as suas qualidades boas são um ponto fraco para elas. E que você vai perder feio para o jogo sujo que elas querem jogar com você. Por isso, pessoas narcisistas buscam preferencialmente pessoas empáticas para sugar. Porque pessoas narcisistas, elas não buscam pessoas empáticas para se relacionar. Porque elas não se relacionam com absolutamente ninguém. Elas não se relacionam porque elas não têm essa capacidade emocional de ser humano se relacionar com ser humano. É você que tenta manter todo o relacionamento, porque você tem empatia, você tem amor. É você que faz todo o esforço. A pessoa narcisista, ela não faz nada, ela só quer ser servida. Ela só quer sugar de você. Pessoas narcisistas, elas não têm relações com ninguém. Elas têm transações. A pessoa narcisista, ela só faz alguma coisa boa para você se você ceder ao que ela quer. Ela só te elogia e faz algo que te agrada se você fizer o que ela quer. Isso é transação. Isso não é uma relação. Então, mesmo que você passe anos da sua vida casada com uma pessoa narcisista, você tem um rolo transacional. Porque a pessoa narcisista, ela não consegue se relacionar. Ela não tem responsabilidade afetiva. E ela espera que você, pessoa cheia de luz, maravilhosa, abençoada, venha para a vida delas e consertem a vida delas, que é um lixo. Elas esperam que você resolva todos os problemas delas.
E o que elas esperam de você é incorporar a sua mente e a sua alma e ser quem você é. Elas querem ter a sua alma brilhante, o seu pensamento brilhante, as suas ideias brilhantes. Por isso que elas te copiam em tudo, por isso que elas te invejam, por isso que elas têm ódio de você. Elas te manipulam e te exploram de todas as formas. Porque elas têm muitas cartas na manga e elas não ficarão satisfeitas até elas usarem todas essas cartas na manga que elas têm com você. Até você ficar exausta, até você ficar sem uma gota de luz e energia para você mesmo. Pessoas narcisistas, elas têm doutorado em jogar pessoas fora e reciclá-las de novo. Elas têm mestrado em te bloquear e te desbloquear. Porque é dessa forma também que as pessoas narcisistas conseguem o suprimento narcísico. E por pessoas narcisistas terem uma mente criminosa, elas são mentirosas e elas são invejosas patológicas. Tanto que essa inveja às vezes levam elas a matarem as pessoas. Não é porque uma pessoa narcisista teve uma infância extremamente horrível e traumática que ela tem que sair por aí fazendo o que ela faz. Tratando as pessoas com violência, com grosseria, jogando as pessoas fora como se fosse lixo. Não importa o quão horrível o passado de uma pessoa possa ser, o que não justifica é ela sair por aí maltratando, causando dor e sofrimento nas pessoas. O passado horrível de uma pessoa não significa e não justifica que ela tem que sair por aí roubando, matando, desrespeitando, manipulando e abusando das pessoas, não. Porque muitos de nós, pessoas empáticas, nós tivemos um passado horrível e traumatizante também. Muitos de nós fomos abusados desde a nossa infância, outros de vocês mais ainda, porque além do abuso emocional, físico, foi abuso sexual também. Assim também como a pessoa narcisista sofreu o mesmo que nós sofremos. E nem por isso nós saímos por aí fazendo o que a pessoa narcisista faz. Então não importa o quão horrível foi o passado de uma pessoa. Não justifica ela sair por aí fazendo o que ela faz, como pessoas narcisistas fazem. A pessoa narcisista, ela usa a nossa empatia, a nossa compaixão, a nossa bondade de coração contra nós mesmos. E a pessoa narcisista, né, ela usa o passado dela, o trauma que ela sofreu, por ela se sentir vazia e miserável, ela usa isso para causar nas outras pessoas a mesma dor que elas sofreram. Porque elas escolheram não se curar do trauma delas. Porque se curar de um trauma é uma escolha. Se você quer fazer a pessoa narcisista enxergar a verdade dela e a realidade dela, você tem que sair da loucura dela. Se você quer punir uma pessoa narcisista, você tem que sair da vida dela, você tem que sair dessa realidade paralela que essa pessoa narcisista criou para ela viver. Porque ela não vive na mesma realidade que nós. Ela cria a própria realidade. E é aí onde mora o perigo. Você tem que deixar essa pessoa narcisista ir embora da sua vida e você tem que se curar do seu trauma. Porque criar pessoas mais traumatizadas não vai resolver o problema de ninguém. Porque as chances são mínimas que uma pessoa narcisista vá se dar conta e ter consciência de quem ela é e do próprio comportamento. As chances são mínimas que uma pessoa narcisista vá ter a consciência de que ela está operando através de um trauma. E não é a sua obrigação ir salvar essa pessoa. Porque se curar desse trauma que essa pessoa narcisista sofreu, não vai atender às necessidades dela. Porque as necessidades dessa pessoa narcisista é tirar das pessoas, é sugar das pessoas, é infligir nas outras pessoas o vazio e a tristeza e as dores e sofrimento. Isso é o que atende às necessidades de uma pessoa narcisista com uma mente criminosa, de um sociopata ou psicopata. Então, com tudo isso que eu falei aqui hoje, você tem que parar um pouco mais de se cobrar e se culpar, porque a culpa não é sua. A pessoa narcisista é que é covarde e fraca, e não é você. E agora está na hora de fazer o que Jesus disse. Saiba da verdade para que a verdade ela te liberte. E essa verdade é uma via de mão dupla. Não é só em você saber quem a pessoa narcisista é e saber qual é a forma que ela está operando dentro desse trauma que ela carrega. Essa verdade também é sobre você. É você saber do trauma que você carrega, de como você opera dentro desse trauma que você carrega, para você poder se libertar desses padrões de comportamentos repetitivos que você opera todos os dias da sua vida e que muitas vezes você nem sabe que você tem. Essa verdade é para você se libertar e ter consciência desses rituais, né? Como se fosse um ritual, um padrão repetitivo que você repete todo santo dia da sua vida e às vezes você não tem essa consciência.
E eu vou ficando por aqui, gente. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Vídeos terças e quintas. Dúvidas e perguntas, deixem nos comentários ou me mandem e-mail pra gente conversar. E vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau!